Era uma noite comum em 21 de outubro de 1978. Frederick Paul Valentich, um jovem piloto de apenas 20 anos com cerca de 150 horas de voo, decolou do aeroporto de Morabim, Victoria, a bordo de seu pequeno monomotor, um Cessna 182 litros matrícula VH, DSJ, seu destino. A remota ilha King, no Estreito de Bass. Para uma curta viagem que deveria durar pouco mais de uma hora, as condições meteorológicas eram favoráveis. Visibilidade excelente, céu relativamente limpo e ventos fracos. Valentich tinha declarado, em seu plano de voo, uma altitude de cruzeiro inferior a 5.000 pés, algo considerado tranquilo para um piloto com sua experiência. Às 19h06, cerca de 47 minutos após a decolagem, Valentich entrou em contato com a unidade de serviço de voo de Melbourne. Ele perguntou se havia alguma aeronave conhecida abaixo de 5.000 pés, e a resposta veio clara: não há tráfego conhecido. Mas Valentich insistiu que via algo estranho. Ele relatou ver uma grande aeronave acima dele, embora não conseguisse identificar exatamente que tipo era. Começou a descrever 4 luzes brilhantes como se fossem luzes de pouso, e disse que o objeto se movia a velocidades incomuns. Em outro momento afirmou que parecia estar brincando com ele, voando sobre sua aeronave 2 ou 3 vezes de uma vez só. A descrição do piloto se tornava cada vez mais detalhada. Tem uma luz verde e ele é meio metálico, todo brilhante por fora. Sua voz começou a transmitir confusão e apreensão, enquanto descrevia que o objeto parecia orbitá-lo, como se ambos estivessem presos em uma dança aérea. Então vieram as palavras mais perturbadoras. Aquela estranha aeronave está pairando de novo sobre mim. Está parando e não é uma aeronave. Logo depois, durante 17 segundos, o rádio captou um som metálico estranho, como de raspagem ou arranhado de metal. Quando o som terminou, o silêncio tomou conta, e nunca mais se ouviu a voz de Valentich. Assim que Valentich deixou de responder, as autoridades declararam fase de alerta, seguida por fase de socorro. Foi montada uma operação massiva envolvendo aviões civis, aeronaves da Força Aérea Australiana e navios no mar. Mesmo com essas múltiplas frentes, nada foi encontrado, nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo compatível, nenhum sinal do piloto. Oficialmente, o relatório da Civil Aviation Occurrence Report 78.884 avos concluiu que a causa do desaparecimento não pôde ser determinada. Enquanto a busca se desenrolava, surgiram relatos inquietantes. Várias pessoas ao longo da costa relataram ter visto luzes verdes estranhas no céu na mesma noite. Um dos relatórios oficiais indica que o objeto descrito por Valentich era um formato longo, não típico de avião comercial ou militar. Algumas investigações mais profundas sugeriram que o objeto poderia ter interferido nos instrumentos da aeronave. Relatos apontaram para possíveis anomalias na bússola. Desde então, muitas hipóteses surgiram, algumas mais convencionais, outras mais sombrias. Desorientação espacial. Alguns especialistas sugerem que Valentich, excitado pelo objeto, pode ter sofrido desorientação, confundindo o horizonte, inclinando demais a aeronave e entrando numa espiral descendente sem perceber. Isso poderia explicar o som metálico final, como um motor se esforçando em voo instável. Alucinação ou confusão. Há quem acredite que ele possa ter interpretado estrelas, planetas ou a própria luz da aeronave como algo alienígena. Abdução por um OVNI. E muitos pesquisadores ufológicos defendem que o objeto era algo totalmente fora do nosso padrão, um UFO real. A descrição metálico, com luz verde e com comportamento jogando com o piloto orbitando reforça essa teoria. O fato de não haver destroços ou sinais de colisão alimenta a hipótese de que algo não convencional pode ter ocorrido. Sabotagem ou desaparecimento planejado. Há teorias conspiratórias sugerindo desde que Valentich planejou seu próprio desaparecimento até a ação secreta de alguma autoridade. Curioso é que no plano de voo ele mencionou que ia buscar amigos em Kingsland, mas nunca notificou os controladores de lá para acender os faróis da pista. Algo estranho para um piloto cuidadoso. Alguns chegam a sugerir suicídio, embora não haja evidência clara de depressão profunda. E sua família sempre sustentou que ele era apaixonado por voar e equilibrado emocionalmente. Pesquisadores céticos, como James McGarra e Joe Nickel, propuseram uma explicação mais terrestre. O UFO poderia ter sido uma conjunção de luzes celestes, planetas ou estrelas brilhantes, observadas sob condições de baixa luz, criando uma ilusão de movimento. A luz verde descrita por Valentich poderia ter sido a luz de navegação da própria Cessna refletida no para-brisa, e o comportamento de orbitando um mal-entendido da trajetória do avião em espiral descendente. O som metálico final poderia vir de falha mecânica ou vibração estrutural em situação de estresse. Mesmo com teorias céticas ou conspiratórias, o legado do caso Valentich permanece sombrio e fascinante, sem nenhum rastro
documentos liberados sem resposta definitiva. E a frase "não é uma aeronave" ressoa até hoje como o momento em que o piloto reconheceu que o que via estava além dos parâmetros da aviação comum, e talvez além da nossa compreensão. Frederick Valenti partiu numa noite tranquila, de céu limpo e horizonte aberto. Mas no meio do nada declarou: "Não é uma aeronave". Em seguida, o som aterrorizante de metal raspando no rádio e o silêncio absoluto. Ele se tornou um dos casos mais icônicos de desaparecimento ligado a OVNIs. Um mistério onde a explicação oficial falha e o inexplicável permanece. Não há evidência conclusiva de abdução alienígena, mas também nunca se descartou completamente. O desaparecimento dele desafia a lógica e todas as teorias, da mais mundana à mais fantástica, tem buracos. Isso deixa uma pergunta no ar: o que realmente aconteceu naquela noite no Estreito de Bass? Se você curte mistérios, chegou no canal certo. Não deixe de nos seguir e curta este vídeo para ajudar o canal.